Capítulo 4 – Luzes da cidade. O retorno de Samuel à cidade não foi nada como ele havia imaginado. A agitação da vida urbana, carros buzinando, conversas intermináveis e o brilho dos letreiros de neon parecia avassalador após a sinfonia tranquila da floresta tropical. O ar estava seco, sem vida, comparado à riqueza terrena da Amazônia, e as paredes estéreis de seu apartamento pareciam se fechar sobre ele. Seu caderno de esboços estava aberto na pequena escrivaninha perto da janela, suas páginas cheias de desenhos de plantas, animais e, mais proeminentemente, Yara. O rosto dela o encarava de volta, seus olhos brilhando com a força silenciosa que ele admirava. Semanas se passaram e, embora tentasse se concentrar nos estudos e na vida na cidade, Samuel se sentia inquieto. Ele sentia falta do zumbido das cigarras, das cores vibrantes da floresta e da calma que vinha com o fluxo do rio. Acima de tudo, ele sentia falta de Yara. Uma noite, enquanto ele estava sentado olhando para o retrato dela, um pensamento lhe ocorreu. Eles não tinham trocado promessas, nem meios de contato, mas talvez Domingos pudesse ajudar. Samuel passou dias tentando chegar até Domingos, que ainda estava na Amazônia. Quando finalmente conseguiu, o homem mais velho ficou cético. Você quer que eu arrisque meu pescoço entregando cartas para uma garota cujo pai pode me banir, ou pior? Domingos resmungou. Eu lhe pagarei o dobro do que você ganhou me guiando, ofereceu Samuel. Domingos bufou, mas acabou concordando. Tudo bem. Vou tentar. Mas se Yara não quiser ter nada a ver com isso, você não ouvirá mais nada de mim. Samuel colocou seu coração naquela primeira carta. Ele escreveu sobre o quanto admirava a coragem de Yara, sua conexão com a floresta e a maneira como ela parecia incorporar tudo de bonito em seu mundo. Ele contou a ela sobre suas lutas na cidade e como ele sentia que um pedaço dele havia sido deixado para trás na floresta tropical. Os dias se transformaram em semanas até que Domingos retornasse com uma resposta. O envelope era simples, feito de fibras entrelaçadas. Samuel o abriu com mãos trêmulas, o coração acelerado. Suas palavras eram cuidadosas, sua caligrafia fluía como o rio que ela descreveu em seu primeiro encontro com ele. Yara escreveu sobre seus dias na aldeia, sua saudade de suas conversas e seu medo do que seu pai faria se descobrisse sua correspondência. No entanto, por baixo da cautela, Samuel podia sentir um anseio que espelhava o seu próprio. A troca de cartas se tornou sua tábua de salvação. Por meio das missivas, eles compartilhavam seus mundos, a vida de Samuel entre arranha-céus e ruas pavimentadas, os dias de Yara caçando, tecendo e celebrando os ciclos da natureza. Meses se passaram, e a cada carta, o vínculo deles se aprofundava. Samuel se viu entendendo não apenas Yara, mas seu povo, seus costumes e o profundo respeito que eles tinham pela terra. Ele até começou a incorporar algumas de suas crenças em sua própria vida, evitando desperdícios, agradecendo por coisas simples como uma refeição ou um dia lindo. Mas a conexão deles não era isenta de desafios. Uma das cartas de Yara trazia uma nota de urgência. Meu pai está ficando desconfiado. Ele me observa atentamente agora. Por favor, não envie outra carta por um tempo. O pensamento de não conseguir alcançá-la encheu Samuel de desespero. Mas ele sabia que ela estava certa. Por enquanto, ele tinha que ser paciente. Um dia, enquanto caminhava por um movimentado parque da cidade, Samuel notou um protesto se reunindo perto da entrada. Faixas balançavam na brisa, com slogans como Proteja a Amazônia e Não ao Desmatamento. Um fogo acendeu em seu peito. Ele havia passado tempo suficiente esboçando a Amazônia e escrevendo cartas sobre sua beleza. Era a hora de agir. Samuel se juntou ao protesto, falando apaixonadamente sobre a importância da floresta tropical não apenas como uma fonte de recursos, mas como uma entidade viva e pulsante que sustentava a vida de inúmeras maneiras. Ele compartilhou histórias da tribo que conheceu, tomando cuidado para nunca mencionar Yara pelo nome, e as lições que eles lhe ensinaram sobre viver em harmonia com a natureza. Sua voz encontrou uma audiência, e logo ele foi convidado para falar em fóruns e seminários ambientais. Sua paixão pela Amazônia se tornou uma força motriz, dando a ele um senso de propósito enquanto esperava pela chance de se reconectar com Yara. Certa noite, meses depois da última conversa, Domingos apareceu sem avisar na porta de Samuel. Você causou uma tempestade com seus discursos, Domingos disse, com os olhos brilhando. A notícia chegou à floresta tropical, até mesmo à tribo de Yara.
Samuel prendeu a respiração. Como ela está? Domingos entregou-lhe um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro havia uma pulseira trançada e um único pedaço de papel. Ela diz que está orgulhosa de você, Domingos disse. Mas a raiva do pai dela cresce. Você tem muito a provar se quiser ter uma chance com ele. Samuel olhou para a pulseira, seu coração inchando com uma mistura de alegria e determinação. Ele a colocou no pulso e olhou para Domingos. Então eu vou provar isso, ele disse firmemente. Custe o que custar, eu vou mostrar ao pai dela que eu sou digno dela e da confiança deles. Capítulo 5 – O desafio da floresta. Samuel sabia que seu próximo passo não seria fácil. Ganhar a confiança do pai de Iara e de sua tribo exigiria mais do que palavras, exigiria ação. Ele precisava provar, não apenas com suas intenções, mas com seu espírito, que podia honrar seus costumes e abraçar seus valores como seus. Sua oportunidade surgiu por meio de Domingos, que permaneceu com uma presença discreta, mas solidária. O chefe lançou um desafio, Domingos disse a Samuel uma noite. Se você está falando sério sobre ser aceito, você terá que passar pelo rito de passagem deles. É o que eles exigem do seu próprio povo quando eles atingem a maioridade. O que isso envolve? Samuel perguntou, seu tom resoluto. Domingos hesitou. Não é fácil. Sobreviver na floresta sozinho. Dias, talvez semanas, sem ajuda. Você precisará caçar, construir abrigo e navegar pelos perigos da selva. Não se trata apenas de força física, trata-se de entender a terra, respeitá-la e provar que você pertence a ela. Samuel concordou, com sua mandíbula apertada. Diga ao chefe que eu farei isso. Domingos suspirou profundamente. Você não precisa, sabia? Existem outras maneiras de viver sua vida. Samuel balançou a cabeça. Isso não é só sobre mim. É sobre Iara, seu povo e a floresta em si. Se eu não tentar, nunca vou me perdoar. Os preparativos foram rápidos e mínimos. Samuel recebeu apenas um facão, uma pederneira, uma pedra que faz faísca para fogo e uma cesta de vime para carregar o que quer que ele reunisse. Ele foi despojado de conveniências modernas, nenhuma bússola, nenhuma lanterna, nenhuma comida. No dia de sua partida, a tribo se reuniu perto da borda da aldeia. Tupi estava na vanguarda, sua expressão ilegível. Você diz que se importa com minha filha, Tupi disse, sua voz firme. Mas palavras não significam nada sem ação. A floresta julgará seu valor. Samuel concordou, encontrando o olhar do chefe. Estou pronto. Iara estava por perto, seu rosto pálido de preocupação. Quando ninguém estava olhando, ela colocou algo na mão de Samuel, um pequeno pacote embrulhado em folhas. Para ter força, ela sussurrou, seus dedos roçando os dele. Samuel desembrulhou mais tarde e encontrou um amuleto feito de penas e sementes. Ele pulsava com o calor do cuidado dela, dando a ele um renovado senso de determinação. A selva o abraçou com seu calor sufocante e extensão infinita. Os chamados de tucanos e macacos ecoavam através da copa das árvores, e cada farfalhar de folhas sugeria olhos invisíveis observando. O primeiro dia foi extenuante. Samuel tropeçou na vegetação rasteira densa, suas roupas encharcadas de suor. Ele coletou frutas silvestres e usou seu facão para esculpir um abrigo com largas folhas de bananeira. Naquela noite, a floresta ganhou vida. Insetos zumbiam, sapos coachavam e rosnados distantes o lembravam de predadores espreitando nas sombras. O sono veio irregular, interrompido pelo zumbido de mosquitos e o estalo ocasional de um galho. Conforme os dias passavam, Samuel começou a se adaptar. Ele aprendeu a reconhecer plantas comestíveis e moldou uma lança rudimentar para pegar peixes em riachos rasos. Ele se maravilhava com o intrincado equilíbrio da vida, a maneira como as formigas carregavam folhas para seus ninhos, o coro de pássaros sinalizando o amanhecer e a resiliência inflexível das árvores. No entanto, a floresta o testava implacavelmente. Chuvas pesadas o encharcavam até os ossos, e um passo descuidado levava a um enxame de formigas de fogo mordedoras. A fome o corroía, e o isolamento desgastava seu espírito. Em seus momentos de dúvida, ele pensou em Iara. Seu sorriso, sua voz e a luz em seus olhos se tornaram sua estrela-guia. Ele agarrou o amuleto que ela lhe dera, tirando força de sua simples presença.
No 7º dia, Samuel acordou e percebeu que seu suprimento de comida estava diminuindo. Ele decidiu seguir os rastros de uma capivara, esperando garantir uma refeição. Mas, à medida que ele se aprofundava na floresta, o ar ficou pesado com o silêncio. O rugido de uma onça quebrou o silêncio, congelando-o no lugar. O grande felino emergiu do mato, seus olhos dourados fixos nele. O coração de Samuel disparou, mas ele se lembrou do conselho de Domingos: mostre respeito. Não corra. A floresta sente medo. Ele se abaixou lentamente até o chão, segurando o olhar do jaguar. Ele colocou sua lança na frente dele como se a oferecesse, curvando sua cabeça. Pelo que pareceu uma eternidade, a onça ficou imóvel. Então, com o movimento de sua cauda, ela se virou e desapareceu nas árvores. Samuel exalou trêmulo, seu corpo tremendo de adrenalina. Naquele momento, ele sentiu uma sensação avassaladora de conexão não apenas com a floresta, mas com o próprio espírito de sobrevivência. Quando ele finalmente retornou à vila, ele estava magro, mas vivo. As pessoas se reuniram, seus olhos arregalados com uma mistura de surpresa e respeito. Tupi deu um passo à frente, sua expressão ilegível. Você retornou. A floresta não o rejeitou. Samuel encontrou o olhar do chefe. Aprendi a ouvi-lo. A respeitá-lo. Tupi o estudou por um longo momento antes de concordar. Talvez você não seja tão cego quanto eu pensava. Mas isso é só o começo. Yara sorriu fracamente da multidão, seus olhos brilhando de orgulho. Pela primeira vez, Samuel sentiu um lampejo de esperança. Capítulo 6 – Unindo dois mundos. A aldeia irrompeu em murmúrios silenciosos enquanto Samuel estava diante de Tupi. Embora as palavras do chefe fossem comedidas, seu reconhecimento pareceu a primeira rachadura em uma parede que de outra forma seria impenetrável. A tribo se reuniu ao redor, suas expressões variando de curiosidade cautelosa a respeito relutante. Tupi virou-se para os aldeões, levantando a mão pedindo silêncio. A floresta aceitou sua presença. Mas se ele ganhou um lugar entre nós ainda não se sabe. Samuel, ainda cansado do seu julgamento, assentiu solenemente. Farei o que for preciso para ganhar sua confiança. Os lábios de Tupi se apertaram em uma linha fina. Não há atalho. Se você deseja viver entre nós, você deve aprender a trilhar nosso caminho. Nas semanas seguintes, Samuel mergulhou nos ritmos da vida da aldeia. A floresta se tornou sua sala de aula, com anciãos e caçadores zogueando pela intrincada rede de sua cultura. Ele aprendeu a tecer cestos, criar ferramentas e até mesmo imitar chamados de pássaros para se comunicar com outros na selva. Embora ele tropeçasse com frequência, a dedicação de Samuel impressionou a muitos. Cada erro era recebido com uma determinação silenciosa de tentar novamente, e cada sucesso trazia um lampejo de aprovação daqueles que antes duvidavam dele. Yara frequentemente observava de longe, seu coração se enchendo de orgulho. Ela via as lutas e triunfos de Samuel e como ele lentamente se tornava parte do mundo deles. O olhar severo de seu pai ainda permanecia, mas até Tupi parecia reconhecer os esforços de Samuel. Certa manhã, Tupi se aproximou de Samuel enquanto ele consertava uma rede de pesca. Venha, disse o chefe simplesmente, gesticulando em direção à floresta. Samuel seguiu sem hesitar, seu coração batendo forte. Eles caminharam em silêncio por quilômetros até chegarem a um bosque sagrado marcado por árvores imponentes com fitas coloridas amarradas em seus troncos. É aqui que nossos ancestrais descansam, disse Tupi, com a voz baixa. É um lugar de poder e memória. Se vocês vão permanecer aqui, devem entender o que significa proteger esta terra. Não é apenas um lar, é a própria vida. Samuel ajoelhou-se na terra macia, sentindo o peso das palavras do chefe. Eu entendo, ele disse calmamente. E prometo protegê-la, como você e seu povo fazem. Tupi o estudou por um longo momento antes de falar novamente. Palavras são fáceis. Ações importam. Você progrediu, mas sua jornada está longe de terminar. Conforme as semanas se transformavam em meses, o vínculo de Samuel com Yara se aprofundou. Eles encontraram momentos de paz roubada, caminhando pelo rio ou sentados sob o dossel de estrelas. Nunca pensei que te veria aqui, assim, disse Yara uma noite, com a voz cheia de admiração.
Eu nunca pensei que me sentiria tão em casa em um lugar tão diferente de onde cresci, Samuel admitiu. Mas é por sua causa. Você me mostrou o que a vida pode ser quando está conectada a algo maior. Yara sorriu, mas sua expressão ficou sombria. A aprovação do meu pai ainda paira sobre nós. Até que ele aceite você completamente, não podemos ficar juntos. Eu vou ganhar isso, Samuel disse firmemente. Não importa quanto tempo leve. O ponto de virada veio durante a estação chuvosa. Chuvas torrenciais fizeram o rio encher, ameaçando inundar a vila. A tribo trabalhou incansavelmente para proteger suas casas e seus estoques de alimentos. Samuel se jogou no esforço, ajudando a reforçar barreiras e a carregar suprimentos. Quando a cabana de uma família próxima estava em risco de desabar, ele vadiou com água até a cintura para salvar seus pertences. Tupi observava esses esforços atentamente, com uma expressão ilegível. Depois que a tempestade passou, o chefe reuniu os moradores para falar com eles. As chuvas nos testam todo ano, ele disse. Mas, desta vez, tivemos um aliado inesperado. Samuel demonstrou não apenas força, mas comprometimento com nosso povo. Ele ganhou meu respeito. Os moradores murmuraram em concordância, sua aprovação era evidente em suas expressões. Tupi se virou para Samuel, seu olhar suavizando-se levemente. Você provou a si mesmo. Se quiser ficar, pode. O coração de Samuel se encheu de alívio e gratidão. Ele se virou para Yara, que sorriu de alegria. Naquela noite, a vila comemorou não apenas sua sobrevivência, mas também a aceitação de Samuel. Ao redor da fogueira, histórias foram compartilhadas, canções foram cantadas e risadas ecoaram pelas árvores. Tupi se aproximou de Samuel uma última vez. Se você deseja se casar com minha filha, há mais um passo. Você deve passar pela cerimônia de iniciação para se tornar um de nós completamente. Samuel encontrou o olhar do chefe com determinação inabalável. Eu farei isso,